Hoje a gente vai mergulhar fundo numa história que explora aquela linha bem tênue entre o avanço da medicina e uma arrogância que pode ser fatal. É um thriller futurista onde a busca pela cura e o crime andam, olha, de mãos dadas. E para a gente ter uma ideia do que vem por aí, a história já começa com essa frase de arrepiar, dita pelo próprio assassino. De cara, a gente já entende que está lidando com alguém frio, calculista e com um complexo de Deus que sinceramente não parece ter limite nenhum. O nosso cenário é a cidade de Nova York, lá no futuro, em 2059. E olha, é uma cidade de contrastes absurdos. De um lado, você tem arranha-céus brilhando, tecnologia de ponta, mas do outro, nas sombras desses prédios, vive gente que o progresso simplesmente esqueceu. E nesse submundo, a polícia tem um termo que é de gelar o sangue: homicídio light. É uma expressão que diz muito sobre essa sociedade, sabe? A vida de algumas pessoas é considerada tão sem valor que o assassinato delas vira só mais um papel na mesa de um policial. Pura burocracia. A nossa primeira vítima, no entanto, se recusa a ser só mais um número nessa estatística. O nome dele era Snooks. Ele morava num abrigo simples, feito de caixotes, mas que ele transformou num cantinho de beleza todo pintado com estrelas e flores. Só que a forma como ele foi encontrado é bizarra. E a pergunta que fica no ar é imediata. Por que diabos Snooks apareceu morto com um buraco no peito feito com uma precisão cirúrgica? A resposta é tão direta quanto assustadora. O coração dele simplesmente não estava mais lá. Foi levado. E é aí que entra em cena a nossa investigadora, a tenente Eve Dallas. E o contraste já fica claro. Enquanto o policial que chegou primeiro na cena vê só um homicídio light, um caso para fechar logo, a Eve Dallas olha e vê uma vítima, alguém que merece justiça, um assassinato que precisa ser resolvido. As primeiras pistas da perícia já começam a desenhar um perfil bem específico do assassino. Pensa bem, a incisão é limpa, tipo cirurgia mesmo. O equipamento usado provavelmente foi um bisturi a laser. O coração foi removido com uma habilidade impressionante. E não houve sinal de luta, o que indica que a vítima foi anestesiada. Isso não é coisa de um bandido qualquer, né? Aponta direto para um profissional da área médica. No meio disso tudo, surge uma única testemunha. Um homem chamado Manco. O depoimento dele é meio confuso, mas é tudo que a polícia tem. E ele começa falando da chegada misteriosa dos assassinos, num carro de luxo, um carrão preto que brilhava no escuro. Ele continua o relato descrevendo duas figuras de casacos pretos, usando máscaras e carregando o que na inocência dele pareciam sacolas para pegar doces. Só que aí os detalhes ficam sinistros. Uma das sacolas era preta e brilhava. A outra, branca, e fazia um barulho de líquido, como água dentro de sapato. Uma descrição estranha, mas que sugere uma coisa bem assustadora: equipamento médico para transportar um órgão. E essa teoria ganha ainda mais força quando o médico legista da cidade, o Morris, dá a sua avaliação. Ele fala com uma mistura de horror e admiração profissional. Esta não foi a sua primeira cirurgia. Nosso assassino é um cirurgião magnífico. Chego a invejar a sua perícia. Mas aí vem o grande mistério. O legista também descobre que o corpo do Snook estava muito debilitado pela doença. O coração dele não valeria praticamente nada no mercado negro. Então fica a pergunta: se não foi por dinheiro, por que levar o coração? Foi algum tipo de experimento? Um ritual bizarro? Juntando as peças, a habilidade cirúrgica, o equipamento de ponta, a audácia da operação, todas as pistas começam a apontar numa única direção: o Centro Drake de Ciências Médicas. É uma instituição de elite, o único lugar na cidade com esse tipo de recurso. Com o foco da investigação agora todo voltado para o Centro Drake, a pergunta que a Tenente Dallas precisa responder é: quem lá dentro teria feito isso? A busca por respostas leva Dallas direto ao conselho do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro. A lista tem algumas das mentes mais brilhantes da medicina da época. E no finalzinho da lista, aparece um nome que vira a investigação de cabeça para baixo. Huark, sim, o marido da própria Tenente Eve Dallas. Um bilionário superpoderoso com um passado bem complicado e que agora é um dos principais suspeitos no caso de assassinato que ela mesma está investigando. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final, que é bem provocadora. Como é que se faz justiça? Como se desvenda uma conspiração quando os suspeitos são os mais poderosos da cidade? E pior, quando um deles está dentro da sua própria casa.